Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Está entrando no ar o programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. e pense. Pare e pense. Olá, abençoados completos e perfeitos. Eu declaro hoje o melhor dia da sua vida. Declaro aí a cobertura dos anjos a te servir neste precioso dia. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Pare e Pense. Viemos trazer mais um tema muito importante para poder iluminar a tua mente com a verdade do Evangelho. O programa Pare e Pense é um programa que ele é patrocinado pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e tem por objetivo trazer a ciência de Deus para tratar com o ser humano, ou seja, o Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo e está plasmado em suas 14 epístolas, que vai de Romanos até Hebreus. O tema que queremos trazer hoje é um tema de suma importância. Anote aí o título do tema: a firme âncora da alma. No estudo que vamos apresentar, existe um termo bíblico muito utilizado dentro das chamadas igrejas cristãs: alma. Isso para muitos é motivo de pânico e temor. Não ter a compreensão desse assunto pode causar efeitos catastróficos. Também apresentamos a ferramenta que é a nossa firme âncora, o Evangelho da Graça. É com o Evangelho que temos a propriedade de julgar, esquadrear e trazer firmeza para as nossas vidas. Antes de mais nada, gostaria que você aí pegasse um papel, uma Bíblia, uma caneta, para poder anotar as evidências bíblicas que iremos trazer no decorrer dessa programação, no decorrer desse importante tema, a firme âncora da alma. Vamos definir o que é alma. Muitas pessoas aí falam sobre esse termo alma, mas o que vem a ser alma? A definição de alma é uma experiência de um espírito ao viver em um corpo, ou seja, quando o espírito que Papai Deus criou desde antes da fundação do mundo, e ele assim predestina para que esse espírito tome vida, esse espírito entra em um ser, entra em uma carne através de uma gestação, e ali se dá o fôlego de vida. Quando nasce a criança, ali está dando a sua alma. O fôlego de vida é a sua alma. Essa é a experiência de um ser que é espírito e passa a ter corpo. Isso qualificamos como alma. Existe um dogma dentro da chamada teologia cristã, definindo que nós somos corpo, alma e espírito. E de imediato queremos derrubar essa grande mentira, pois isso é muito comum no meio filosófico e teológico. Existe aí uma corrente que afirma categoricamente sermos formados de corpo, alma e espírito. Porém, o que diz a Bíblia sobre isso? Qual é a evidência bíblica provando que nós somos corpo, alma e espírito? Isso não existe. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que nós somos uma dualidade, ou seja, nós somos espírito e carne. Essa história aí de o corpo, alma e espírito que a chamada religião criou, isso não existe. Isso aí é uma grande mentira. Depois da cruz, nós não somos almas viventes, e sim espíritos vivificantes. É isso que diz o Evangelho acerca de nós. Adão foi o primeiro homem sobre a face da terra. E esse homem foi formado do barro, ou seja, sua carne. Nesta carne não havia espírito. Alô? Deus cria a carne e depois é que ele coloca o espírito. Quando Deus sopra em suas narinas, aí lhe concede a alma, aí lhe concede o fôlego de vida. Vamos ver essa evidência lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Vá a sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, e vamos ver o que diz acerca disso. E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito, o que ele diz aí, abençoado? Alma vivente. Alô? Aí está bem claro. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz que após o Senhor soprar nas narinas o fôlego de vida,
aí o homem foi feito alma vivente. Paulo, em sua carta aos Coríntios, divide o primeiro Adão, tipificando o primeiro homem, do segundo Adão. Cristo trazendo como modelo uma geração de espíritos, ao contrário do primeiro. Ou seja, essa geração que vem na linhagem de Cristo, ela teve primeiro o seu espírito formado, e depois sim é que toma uma forma humana. Vamos à primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 47 e verso 48. Vamos ver a evidência aí o que diz. O primeiro homem é da terra, terrenal. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. O qual terrenal, tais também os terrenais. E qual o celestial, tais também os celestiais. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 47 e 48. Nos versos anteriores, você voltar aí um pouquinho aí, mais exatamente no verso 45, verso 46, veja só como está bem definida essas duas posições, ou seja, o primeiro homem da terra, Adão, terrenal, o segundo homem do céu, Cristo, o celestial. Veja como é que diz aí, 1 Coríntios 15, 45, 46. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, ou seja, Cristo, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois é que veio o espiritual. Ou seja, tivemos uma geração que veio de Adão, e após a cruz do Calvário, se estabelece uma nova geração, porque quando Cristo morre na cruz do Calvário, ali ele justifica todos os espíritos que ele criou antes da fundação do mundo. Por isso nós somos um ser espiritual. Não existe esse assunto de salvar alma para Jesus. Isso é um conto da religião, isso é um conto criado por homem. Na cruz do Calvário, nós alcançamos perfeição, nós alcançamos justificação e nós já viemos salvos, porque nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Nós não somos compostos de corpo, alma e espírito, mas sim somos espíritos vivendo em um corpo. De onde vem essa semelhança a qual o apóstolo Paulo cita? Qual o celestial, tais também os celestiais. Na carta aos Hebreus, ele descreve a nossa natureza. Vamos lá ao livro de Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 2, verso 14. É um verso que quase sempre em nossas programações aqui estamos tocando nele. Porque eu costumo lhe dizer aí que esse aí é o atestado de óbito do diabo. Porém, tem uma particularidade bem linda nesse verso aí que fala a respeito da nossa vivência. Veja só o que diz, Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, um espírito passa a tomar forma, passa a ter carne, passa a ter sangue. Veja o que diz, e visto como os filhos participam, ou seja, você está participando de uma vivência, abençoado. Você não é essa carne, você é um espírito perfeito que foi colocado dentro deste barro, que passou a viver, a ter uma experiência carnal e sangue. Também ele participou. Quem é esse ele, abençoado? Aí está falando de Jesus Cristo. Aí está falando do segundo Adão, como lemos lá em 1 Coríntios. Ele participou das mesmas coisas, ou seja, ele tomou forma humana também, o próprio Deus era espírito, não se esqueça, Deus é espírito. Ele toma forma humana e participa juntamente conosco dessa experiência carnal, ou seja, ele veio no véu de Jesus Cristo, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, ao diabo. Então, papai Deus um dia resolveu tomar corpo, ele entra neste corpo que se chama Jesus de Nazaré, e através dessa participação carnal, ele destrói ao diabo. Portanto, abençoado, nós somos espíritos que estamos tendo uma vivência, uma participação carnal, da mesma forma que o próprio Deus se manifestou, ou seja, ele também participou do mesmo. Outra clara evidência que nossa natureza espiritual foi formada primeira está na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos lá, Filipenses, capítulo 3, verso 2.
Vamos lá aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 2. Vejamos aí o que diz o Evangelho. Nós, porém, somos cidadãos dos céus, e de lá ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tá vendo aí, abençoado? De onde é que você é? Tá vendo onde é que você nasceu? O teu espírito foi criado por Deus. Você é um cidadão do céu. Talvez você nasceu em São Paulo, no Rio, em Minas, na Paraíba, não sei qual estado aí, ou qual a nacionalidade, porque esse programa tem alcançado outras nações também. E queremos aqui agradecer essa riquíssima audiência que estamos tendo aí, principalmente através do nosso canal no YouTube. Não importa, abençoado, qual a nacionalidade, qual lugar que a sua carne, o seu barro nasceu. Você é um espírito que foi criado nos céus. Você é um cidadão do céu. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, começa uma nova era. Se estabelece uma mudança sobre essa terra. E isso é muito importante que você se atenha ao que nós vamos falar agora. Colossenses capítulo 1, verso 19. Vamos ver um dos efeitos que houve com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Vamos à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler o verso 19 e o verso 20. Veja o que diz. Porquanto agradou ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliar todas as coisas, assim as que estão na terra, como também as que estão nos céus, trazendo a paz mediante ao sangue da cruz. Olha que informação muito importante, abençoado. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ali há uma reconciliação. Você está lendo aí comigo, né? Aí diz que ele reconciliou todas as coisas. O que significa reconciliar? Que um dia algo esteve junto, por exemplo, vamos citar aqui um casal, estiveram junto, construíram ali um matrimônio, né? Se casaram, estiveram junto, e por alguma situação se separou. Porém, passado o decorrer do tempo, resolve se entender e se reconciliam. Alô? Aí está dizendo aí que Cristo, ao morrer na cruz, ele reconciliou os céus e a terra. Então, abençoado, informação importante para você. Já estamos vivendo num pedacinho do céu. Já estamos com Cristo, reconciliado com ele. Ele reconciliou os céus e a terra e nos dá o privilégio de sermos espíritos vivificantes. Hoje, estamos juntamente com ele em lugares celestiais, ou seja, num local, num espaço, num ambiente. Já estamos vivendo parte de sua glória. Isso está descrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 6. Vamos lá, a essa evidência aí importantíssima, abençoado, que você vai ver qual é a tua posição hoje. Efésios, capítulo 2, verso 6. O que diz aí? Diz assim, abençoado. E juntamente com ele nos ressuscitou, e a si mesmo nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Você está assentado com Cristo em lugares celestiais, abençoado. Você não está à deriva, você não é um perdido, você não é uma alma penada, como dizem por aí. Não, você é um espírito vivificante que já está assentado com Cristo em regiões celestiais. Esse assunto de levantar a mão e pôr a igreja aceitar Jesus, esquece isso. Isso é história da carochinha. Isso é invenção do homem. O Evangelho está te mostrando que você já está sentado com Cristo em lugares celestiais. Vamos recordar aqui a definição de alma. Experiência de um espírito ao viver em um corpo. A alma não é identidade, é sim o resultado do espírito viver em um corpo. Você é um espírito, porém tomou uma vivência carnal. O detalhe é que o viver em carne causa os efeitos tremendos. Paulo deixa claro que há uma briga constante entre essas duas naturezas. Vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 17. E você vai entender, porque muitas das vezes você faz determinadas coisas que vai contrário àquilo que você gostaria de não fazer. Correto? Já aconteceu isso? Acontece isso contigo? Pois é, todo mundo. Por que acontece isso, abençoado? Devido a duas naturezas que nós temos. Gálatas 5, verso 17. Veja o que diz aí em Gálatas 5, verso 17.
Porque o desejo da carne é contrário ao espírito, e do espírito é contra a carne. E estes se opõem entre si, para que não fazeis aquilo que quereis. Aí está, pessoal. Por que você tem essa briga diária, essa guerra tremenda aí com você mesmo, não é? Isso é uma batalha diária. A carne, ela milita, ela luta contra o espírito. Ela tem desejo próprio, ela tem vida própria. E isso é algo que só o Evangelho, alô, preste bem atenção que eu vou falar. Somente o Evangelho é a firme âncora para as nossas experiências carnais. Por isso é que Paulo cita o verso que nós vamos ler. Como você consegue aplacar essa guerra diária? Como você consegue domar essa natureza carnal? Vamos a Hebreus, capítulo 6, verso 19. Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 6, verso 19. Vejamos aqui o que diz. Diz assim: a qual temos como segura e firme âncora da alma, e que penetra até dentro do véu, até o interior. Só o Evangelho, abençoado, tem o poder de penetrar o véu, a carne. Somente com o Evangelho podemos discernir, esquadrinhar, separar os atributos que temos em nossos corpos. Só por meio dele julgamos as coisas carnais das coisas espirituais. Veja aí o que Paulo cita nessa mesma carta, 2 capítulos para trás. Hebreus capítulo 2, verso 12. Volta um pouquinho aí e veja. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que toda a espada de 2 gumes, e penetra até partir a alma, e o espírito, as conjunturas e os tutanos, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Alô? Essa é a propriedade que o Evangelho tem na tua vida, abençoado. Ele tem a propriedade de dividir, separar, discernir os pensamentos do homem. Vamos entrar aqui na parte final desse estudo, desse precioso estudo, importantíssimo estudo, e vamos falar acerca dos filhos da perdição. Os filhos da perdição são apenas alma vivente. Esses sim, são apenas almas viventes. Na carta aos Romanos está escrito sobre os filhos de perdição. São vasos de ira predestinados à destruição. Ou seja, que sobre essa terra existe 2 sementes. Isso vem lá desde o princípio. Isso vem lá da linhagem de Caim. Ali Papai Deus separa as 2 sementes, Abel e Caim, a semente bendita e a semente maldita. E aí está Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 9, verso 22, gostaria que você fosse lá, descrevendo acerca dessa semente. Ou seja, são os vasos de ira predestinados à destruição. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo ele separa muito bem as 2 sementes. Um filho de perdição tomou forma humana, mas ele não é um espírito. Ele apenas tem um fôlego de vida e ele é, sim, aí sim, uma alma vivente. Vamos lá a Romanos capítulo 9, verso 22, vamos ver o que diz aí a evidência bíblica. Diz assim: e que se Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados, destinados para a destruição ou para a perdição. Pode se salvar? Não. Estão predestinados à perdição. Estão predestinados a serem destruídos. Vão para o inferno? Não. A sua existência é apagada dessa terra, pois eles não têm espírito. Simplesmente desaparecem. Cumpre o seu papel, cumpre aí o seu chamado, aquilo a que foram criados e se vão daqui. Até porque, abençoado, não existe inferno. Nós acabamos de ler aqui em Hebreus 2,14, que Cristo, quando morre na cruz do Calvário, ele destrói o diabo. Se não tem diabo, para que inferno, abençoado? Vamos somar aí. 1 mais 1 é 2, correto? Mas vamos voltar aqui para o nosso tema. Falando acerca dos vasos de ira, os vasos predestinados à destruição, predestinados à perdição. Vamos lá no livro de Provérbios, capítulo 10. Vamos ver o que diz a Bíblia acerca desses vasos predestinados à perdição. O que acontece com eles? Provérbios 10, verso 7, que ocorre após a sua morte, após a sua existência. Provérbios 10, 7 diz assim: a memória do justo será abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Ou seja, abençoado, cai no esquecimento.
Você pode aí, de repente, aí, recordar juntamente comigo acerca aí de um malfeitor, um bandido que já foi perigoso, poderoso, assim chamado, né? Claro, com o poder do mal para fazer maldade, que desapareceu, ou morreu, deixou a existência. Por um certo período de tempo se fala, mas depois cai no esquecimento. Verdade ou não é? Nem se fala mais. Aí está, Provérbios 10, verso 7, diz que o nome desses ímpios apodrecerá, desaparece. Outra evidência também muito forte acerca disso, falando desses vasos de ira, está descrito em Jó 24, verso 20. Jó 24, verso 20, também fala acerca desses vasos predestinados à perdição. O que ocorre com eles, abençoados, após sua morte? Jó, capítulo 24, verso 20, diz assim: se esquecerão deles no seio materno, deles os vermes os comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança destes, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Tá vendo aí, abençoado? Nunca mais haverá lembrança desses. Diz que aí até a própria madre, a própria mãe, acabam por se esquecer deles. Diz aí, abençoado, que os vermes comerão suas carnes, que nunca mais haverá lembranças deles, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. O último verso que fala acerca desses vasos de ira predestinados à perdição está em Salmos, capítulo 9, verso 5. Outra evidência bíblica acerca destes seres, o que acontecem após deixarem a sua existência carnal. Salmos, capítulo 9, verso 5 diz assim: repreendeste as nações, destruíste os ímpios, por toda a eternidade apagaste o nome deles. Ou seja, some da lembrança, abençoado, desaparece de uma vez por todas. Gostaria que você, neste dia, deixasse gravado isso em sua memória. Viva em limpa consciência, sabendo que você é um espírito vivificante, predestinado para viver as boas obras preparadas de antemão. Você é um salvo para sempre e foi chamado a reinar em vida. Estamos aqui finalizando mais uma edição do nosso programa Papense, com esse tema preciosíssimo, com esse tema maravilhoso chamado A Firme Âncora da Alma. Declara aí os olhos do teu entendimento iluminado por essa verdade. Acesse o nosso material, acesse o nosso site www.institutoeducacionaljlm.com.br. Também temos a nossa página no YouTube, JH Calqueios, e ali há um extenso material para que você siga se inteirando acerca do conhecimento da glória de Deus, acerca do Evangelho da Graça, evangelho esse que foi dado a nós, os seus filhos. Abençoados, eu declaro a vocês um excelente dia e logo logo voltaremos com mais um tema que por certo levará a sua vida a outra etapa de glória. Um forte abraço. Gratos por sua audiência, declaramos que os olhos do seu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho da incircuncisão. Fique em sintonia, já já voltamos com mais uma mensagem, que por certo levará sua vida a outra etapa de glória. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.